Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TPF Cast, o podcast do Tudo para Frigoríficos, no seu nono episódio, episódio número 9. E conosco, os nossos patrocinadores, sempre conosco aí a Starit, né? A Starit é uma empresa brasileira com mais de uma década de experiência no desenvolvimento de soluções tecnológicas para a indústria, né? São especializados em equipamentos e sistemas de pesagem dinâmica e classificação e reconhecimento de imagem com inteligência artificial. Tem também a TecMais, que ela atua há mais de 34 anos de mercado, oferecendo soluções em máquinas para fechamento, codificação e etiquetagem de embalagem em diversos setores, não só no frigorífico, mas em diversos setores e mercados. E a TechFlow IA. A TechFlow IA, né, ela é especialista em treinar agentes de inteligência artificial para o teu negócio. Então, tudo que uma inteligência artificial pode fazer, a TechFlow IA pode potencializar o negócio treinando um agente de IA para fazer todo o processo para a empresa. Então, esses são os nossos patrocinadores, né? Muito obrigado por estar aqui conosco nessa nossa trajetória e nessa nossa saga de conhecimento no nosso universo aí de frigorífico. E hoje, pessoal, o nosso convidado especial é o meu xará, né? Matheus de Ré. Seja muito bem-vindo, Matheus. O Matheus, pessoal, ele é CEO da Fluxo Máquinas, né? Que aqui de Chapecó, né? Já tem existe um grupo em cima disso, né? E o Matheus ele vai passar um pouco disso para nós. Então, Matheus, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer enorme ter você aqui conosco, passar o teu conhecimento, enfim, sempre costumo falar que eu sou sempre o que sei menos e sempre saio aprendendo muito, porque realmente esse é o intuito do nosso podcast, levar o conhecimento para as pessoas que também amam aí a cadeia da proteína animal. Então seja muito bem-vindo, né? E eu deixo você aí se apresentar para a galera aí. Bom, boa noite, Matheus. Boa noite. Primeiro de tudo, muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui, compartilhando um pouquinho da nossa rotina, da história da Fluxo Máquinas, contar um pouco do que a gente faz e, enfim, compartilhar aí com a tua audiência, que vem crescendo muito, a gente vem acompanhando. Glória a Deus, estamos no caminho. Com certeza. E, bom, é isso. Espero que eu possa contribuir com o seu canal, com quem acompanha aí o podcast. Bastante conhecimento para compartilhar. E tem muita história também, que tanto vocês ali da Fluxo Máquinas, para chegar onde chegaram, né, tudo que estão, os projetos que estão elaborando, que é o que a gente vai falar um pouco agora, dessa nova tecnologia que a Fluxo Máquinas, ela está trazendo um novo conceito, né, que eu acho que seria, né, aí tu vai me corrigindo se eu estiver errado, que esse novo conceito que vocês estão trazendo para o mercado, ele vai muito de uma demanda que não está tendo, né? Que é uma mão de obra, é uma qualidade a mais num serviço que lá no frigorífico tem exige-se muito de qualidade, mas a qualidade também começa lá começa antes. Na apanha do frango para ir pro frigorífico, né? Sim, de fato. Então hoje eu gostaria que você explicasse um pouco mais. Eu já vi, né? A gente já viu o equipamento, né? Então eu gostaria que você falasse um pouco mais do apanha-frangos, né? Não sei se é esse o nome, mas tem um nome mais científico, né? Mas tem, assim, para o pessoal entender o que é. E depois a gente vai estar passando também material no Instagram para mostrar. Perfeito, mas se você me permite, antes disso, até eu vou situar um pouquinho da Fluxo Máquinas. Isso, por favor. E como a gente chegou, para talvez depois a gente chegar em como chegamos nesse projeto e nesse desenvolvimento, que vem de muitos longos anos aí. Então, a Fluxo Máquinas, ela está dentro de um ecossistema um pouco maior, que é um tanto quanto maior, que é o Grupo Fluxo, que tem aí, desde seus fundadores, né, mais ou menos 35 anos de atuação no mercado. E
e ele é formado por um grupo de empresas que são o LabCali, um laboratório de calibração, a Fluxo Equipamentos Eletrônicos, que atua muito direcionado para conserto de soft starts, inversores, equipamentos em geral industriais, né, e HMs dedicadas, etc. Acho que cabe quase um podcast só para a gente falar sobre tudo isso. Todo grupo. Mas de maneira muito rápida. Então, LabCali, o Laboratório de Calibração, a Fluxo Equipamentos, Eletrônica Industrial, que trata de conserto de equipamentos eletrônicos, a Fluxo Equipamentos Eletrônicos, que desenvolve, fabrica e fornece, vende equipamentos eletrônicos dedicados. Então, são soluções próprias, desenvolvidas aqui genuinamente chapecoenses, né? Temos a Trinovati, que é uma empresa que tem uma tecnologia também muito inovadora, muito disruptiva no mercado, que atua na parte de ambiência, automação dos aviários. Então, também está muito conectada com os clientes e com o papo que a gente vai ter aqui hoje, que a Fluxo Máquinas atua. A Citec, que atua na parte de software e instalações elétricas industriais. Automações, etc. E deixa eu ver se eu me esqueci de alguma. A LabCali passamos. E a Tesla, que trabalha na área de representação comercial, com novos Danfoss na linha refrigeração, né? E assim por diante, que é a nossa vizinha, inclusive, a gente fica Nexus ali. Do ladinho. Exatamente. Janela. E a Fluxo Máquinas, então, fechando essa conta toda aí, a Fluxo Máquinas que atua na área de desenvolvimento de máquinas e equipamentos, mas muito focado aqui em algumas áreas, como a gente vai tratar. Então, o ecossistema, ele é isso tudo. E a Fluxo Máquinas é uma das mais jovens dessas empresas aí. Tem 9 anos. 9 anos desde a fundação do seu CNPJ, e ela veio com o objetivo de suportar uma dor, de entregar, resolver uma dor do mercado, que foi proposta na época pela Aurora. A Aurora tem muito essa conexão com esse nosso mercado aqui, tem uma proximidade muito grande com desenvolvedores, com empresas, tem um papel social aqui dentro. Sempre buscando, né? Dentro do nosso mercado. E nessa procura de desenvolvimento e melhorias, a Aurora propôs, há cerca de 10 anos atrás, vários temas, e um daqueles temas me chamou a atenção, que foi a apanha e carregamento de frangos no campo. Então, a Fluxo Máquinas surgiu um pouco dessa dor. Surgiu com uma inquietação da Aurora de propor para o mercado, para o ecossistema aqui de Chapecó, desenvolver uma solução para essa área. Eu vi nisso uma oportunidade, e aí, durante esse processo, aí, acabei entrando para o grupo, né, através da Fluxo Máquinas. Criamos essa nova empresa há 9 anos atrás, com o intuito, então, conectado a essa dor que tinha surgido da Aurora, com esse objetivo. Hoje a Fluxo Máquinas, ela atua, além dessa área, que hoje é a que a gente mais direciona atenção, esforço e energia, ela também atua de maneira com um foco muito grande, é uma área muito importante para a gente, a área de desenvolvimento para dentro do grupo. Então, por exemplo, ela tem uma conexão muito forte com a Tesla, onde a gente fabrica, projeta, constrói, fabrica, desenvolve, entrega soluções na área de refrigeração. Então, soluções, estações de válvulas e outras soluções. Assim como, junto com a Fluxo Equipamentos, a gente desenvolve sistemas de insensibilização e eletroestimulação. A gente vai... completos. Nossa, isso tem... Então, tudo isso... assunto muito interessante. São assuntos que já estão... não são desenvolvimentos novos, mas a gente está todo momento e todo dia melhorando essas soluções. Já estão consolidados dentro do grupo. E a Fluxo Máquinas atua, então, conectada a essas outras empresas do ecossistema, entregando soluções integradas. Muitas vezes até turnkey, que antes de ter a Fluxo Máquinas, dentro do grupo não se tinha possibilidade, como eletroestimulação bovina. Hoje a gente entrega uma solução chave na mão para o cliente. Dá um resultado muito bom. Muito interessante. É uma solução impressionante. Enfim, e aí a Fluxo Máquinas está dentro desse ecossistema. Eu quis trazer um pouco de tudo aqui para a gente situar hoje. Para o pessoal entender aonde, né, a Fluxo Máquinas está e a estrutura, não só a estrutura dela, mas enfim, a estrutura em torno disso tudo, né? Tem uma mega estrutura para realmente chegar no cliente final ali e
não, deixa para nós aqui que a gente consegue fazer isso para vocês, enquanto vocês vão pensando em outras coisas, a gente resolve. Muito interessante que, olha só, eu não tinha pensado isso antes, mas olha o pensamento da Aurora, porque o que acontece? A demanda da panha do frango, ela surgiu lá 10 anos atrás. Só que há 10 anos atrás tinha mão de obra para fazer isso. Exatamente. Tinha mão de obra, só que o que eles não, acho que já daqui 10 anos para frente, ou enfim, né, um período para frente vai ter essa falta. E realmente, porque para tudo chegou o momento. Chegou o momento, porque para tudo precisa mão de obra. Tenho certeza que se chegar mais 3, 4 programador, engenheiro, mecânico lá para ti, você vai arrematar, entendeu? Porque não tem, né? Então, olha só que a visão que eles tiveram, e vocês também, de olhar, né? Pô, cara, interessante se a gente fizer, vai ser algo realmente inovador. E é algo inovador. De fato. Né? E assim, não é algo simples de se fazer. Olha quanto tempo isso vai tá projetando, testa, muda aqui, muda ali, aí é projeto novo e assim vai, né? Então não é algo tão simples assim de se fazer, né? E eu costumo comentar que, para quem pergunta, tá, mas da onde surgiu essa ideia? Eu costumo falar que ela surgiu da melhor maneira possível, que é o mercado te trazendo uma dor. Ou seja, não tem melhor forma de você criar uma solução do que quando você tem isso vindo do teu cliente, dizendo, olha, resolva isso para mim. Então, esse foi o ponto inicial do projeto, e por isso que eu sempre começo dizendo que ele começou da melhor maneira possível. Porque de nada adianta a gente tentar ser inovador em soluções ou a gente criar inovações, melhor dizendo, que não gerem resultado para o nosso cliente ou não tenham um impacto positivo lá para o final do dia dele, ele dizer, opa, isso aqui rendeu. Não, exatamente. Então, quando vem do sentido oposto, a gente escuta o que o cliente precisa e aí sim busca atender, aí eu acho que é o melhor caminho possível. E o lado comercialmente falando, né, quando você tem uma demanda dessa e você resolve, o preço, o valor já é uma coisa que já não entra em questão muito de desconto. Cara, tu trouxe o problema, a gente resolveu, então é algo que também ajuda, né? Porque, querendo ou não, a empresa, ela agrega valor e a empresa, ela tem necessidade de ter o faturamento, né? Senão não sobrevive, né? Não tem o que fazer, né? Então, isso eu no meu, vendo o lado mais que eu sou mais comercial, né? A gente já pega essa visão, né? Sim, do agregar valor à solução por você já saber que você está entregando e resolvendo a dor. E o bacana também, exemplo, é que como você também que é gestor ali de tudo isso, né? Então, pô, cara, nós temos aqui uma equipe, você vai começar você faz isso, vai junto aqui, aí subiu desse, não, agora a gente, então como é que é essa, cara, para mim, assim, que não entendo da área ali de projetos, assim, como na íntegra mesmo, cara, é pesado, bicho. Não é tão fácil assim. Tá se tornando uma solução bem objetiva, mas de certa forma não simplista. Não dá para dizer que é simples a solução que a gente tá criando, porque ela tem ali sua complexibilidade. A gente tá procurando, e é um dos grandes desafios, ser o mais simples possível dentro dessa complexibilidade. É quase que contraditório, mas você tem que buscar isso também, né? Tu tem que buscar, tu não pode querer reinventar a roda e criar soluções inovadoras só por serem inovadoras, voltando ao ponto anterior. Tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido. Então, a gente tá num desafio muito grande em criar soluções para desafios que a gente tem encontrado, mas da maneira mais simples possível. Então, a gente tem enfrentado esse desafio. E tudo isso, cara, começa, da onde que isso começa? Como que é a interação dessas equipes? A gente tem um perfil, uma cultura muito enraizada na Fluxo Máquinas, que é, antes de qualquer coisa, antes de qualquer ação, eu ir entender lá no campo. Então, toda a nossa equipe de desenvolvimento, se não toda ela, mas as pessoas de gestão, supervisão, coordenação, elas têm uma presença muito forte no campo. Então, nada do que a gente inventa, ou nenhum projetista talvez que esteja envolvido nesse projeto, desenvolvedor, programador, projetista mecânico,
ele não teve pelo menos algum contato com um dos testes ou com o campo. Então esse é um ponto... Não é só teoria, né? Tem que ver o negócio. A gente é muito prático, cara. A gente é muito da cultura que eu venho tentando construir ali dentro, é de antes de qualquer solução, inclusive, a gente ir lá no campo entender. Depois a gente passa a criar. Então esse projeto não foi diferente. Ele passou primeiro, no primeiro período, primeiro ano, talvez os 2 primeiros anos, a gente passou até de maneira muito, talvez até atrasada pela estrutura que a gente tinha naquele tempo, a gente passou estudando muito, indo a campo. Então, assim, coisa de acompanhar equipes de apanha de frango, horas e horas, cargas e cargas, dias e dias, ir lá, sentar, pegar a prancheta, anotar e ficar olhando os caras trabalhar. Até gerava muita curiosidade, o que você tá fazendo aí? E outra, então a gente tinha que fazer aquela parceria. Só horáriozinho tranquilo. Horário bom, que assim, só pro pessoal entender também do que, como é um assunto mais técnico de estudo, o que acontece, pessoal? O Matheus, junto com, na Fluxo Máquinas, eles está em desenvolvimento, já está em teste, já está, digamos assim, uns 95%. Uns 90%. Uns 90%. Ele é o apanha-frango. Né? O que faz o apanha-frango? Não é dentro do frigorífico. É lá no início de tudo, que é lá na granja. Então, foi há 10 anos atrás, a Aurora veio com essa demanda para vocês fazerem um equipamento que ele vai apanhar automaticamente, apanha o frango e uma esteira que já leva o frango. Ela apanha, encaixota o frango. Depende ali, não sei quantos frangos cada 6, 7, depende a programação. O peso, né? Peso do frango. E ele já joga lá no caminhão. Já uma esteira leva ele lá no caminhão. Só para assim, pro pessoal entender que daí a gente vai entrar mais tecnicamente sobre isso, né? Então, o que acontece, pessoal? Então, o Matheus, ele com da Fluxo Máquinas, 90% do desenvolvimento já foi feito vários testes. Para fazer esse processo. Só que dentro disso tudo existe muito desafio. Não só no fabricar, mas lá no campo. Principalmente E os horários é um dos desafios, porque assim, não apanha frangos 8 horas da manhã. Não escolhe horário. Né? Não tem. Deu o dia, deu a hora, não interessa se é frio, se é calor, se é chuva ou não. O frango tem que subir no caminhão. Então, a maior dificuldade é o quê? A mão de obra para ir lá pegar. Porque um aviário de 100 metros, não tenho nem noção quantas pessoas precisam para... Um aviário de 100 metros, bom, de maneira muito aproximada, e no limite aqui do meu conhecimento também da parte prática lá operacional, vai estar entre 2 equipes trabalhando simultaneamente, mais ou menos umas 5 horas de operação. E cada equipe dessa... ela vai ter ali mais ou menos 10 a 12 pessoas, a depender da região do Brasil, as configurações de logística. Sim. Então, em resumo, são 5 horas direto de pelo menos 20 pessoas atuando para esvaziar um aviário aí de grande porte, vamos falar assim, né? Esse nosso novo padrão. O que hoje é 100 metros. Que uma vez tinha, né? 50 e tinha 100 metros, né? Agora é 100 metros. Só que assim, tem muito aviário que é antigo, né, cara? Ele dá 2,80, não chega a dar 3 metros de altura. Esses são os desafios da realidade. Por isso que quando a gente recebeu, e aí até ajudando a explicar um pouco dessa construção e deixar mais claro para todo mundo do que é que a gente tá falando aqui, né? Então, quando a Aurora compartilhou com a gente, ela compartilhou o desafio de carregamento de caixas no caminhão, lá na área de carregamento de frango. Não pegava o frango automático. Não pegava o frango. Só botava e levava. Só que nessa nossa cultura de ir lá entender a dor e não se contentar só com fazer o que te foi pedido diretamente. Mas sim, realmente resolver o problema. E no investigar, a gente viu uma operação, que é essa mais ou menos, de uma equipe de 10 pessoas, 10 a 12 pessoas, para carregar um caminhão inteiro daqueles de caixas de frango que a gente vê, que são aquelas caixas individuais, as gaiolas de frango vivo. Bom, e o que é esse trabalho? São pessoas atuando na chuva, se chove, o frigorífico não para. Não. Se tá frio demais, como hoje estão fazendo aqui nesses dias, o frigorífico não pode parar. Se tá calor demais, também não dá para parar, descansar, porque é tudo minuto a minuto. Então, eles têm cerca de 1 hora para fazer a operação de... Chegou o caminhão lá, encostou na porta do aviário, eles descarregam todas as gaiolas de frango para dentro do aviário,
As gaiolas vazias vão sendo utilizadas para fazer pequenos cercados para o nosso público entender, né? Quem não está totalmente habituado a essa realidade. E aí essas 10, 12 pessoas vão se dividindo no trabalho de descarregar as gaiolas, fazer os cercados, começar a apanhar os frangos que estão dentro desse pequeno cercado para dentro das próprias caixas, que estão sendo utilizadas para isso. E aí depois dessa operação toda, mais ou menos quase todas as pessoas se reorganizam para reiniciar a carga de volta no caminhão. Então é mais ou menos essa a dinâmica. Isso aí, porque aí você tem que ir arrastando naquela cama do aviário que às vezes é fofa demais e a gaiola trava. Não, pois é, isso que eu ia falar, porque é alta sim, às vezes tem barro. Sim, então, cara, é um trabalho assim tempo, de tirar o chapéu para quem faz. Eu costumo comentar. 10 horas sem parar, isso não dá para parar, porque o frango não pode esperar. E se você olhar para um frigorífico que abate em 2 turnos, tem 2 turnos de abate funcionando, a equipe de apanha para alimentar esses 2 turnos praticamente já trabalha 3 turnos. Praticamente você tem equipe de apanha trabalhando 24 horas por dia. Então, eu costumo dizer que esse cenário de criticidade de mão de obra para essa operação que a gente falou agora, ela tá talvez até não tão crítica quanto deveria. O povo é realmente muito trabalhador. Se tem muita gente falando que o cenário tá ruim ou que o povo brasileiro talvez tenha outras visões, eu diria que os frigoríficos hoje só estão funcionando porque a gente tem atrás disso, ou no início desse processo, cara, um povo muito trabalhor. Porque atuar dessa forma em uma atividade tão pesada, ela tem que tirar o chapéu. Mas deve ser umas 200 gaiolas num caminhão médio, um truque? Num caminhão truque convencional são 464 caixas. Com média de 5 frangos cada uma. 7 frangos. Então são 30 quilos cada caixa. Meu amigo, eu não consigo... Não, até atravessar a rua aqui com 30 quilos, chega lá morrendo, cara. Isso aí. E pensa que essas equipes fazem 5 caminhões, 4 caminhões, 6 caminhões na sequência, às vezes. Não, é puxado, então é um trabalho muito, muito desafiador. E ele é 100% braçal. Isso aí. É 100% braçal. Não, deve ter alguma que outra, mas é 99% braçal. Então, tudo isso começou... Olha como é rica a história dessa etapa. Enquanto nossa linha frigorífica, a gente está falando de sistemas de paletização lá que fazem expedição completamente autônomos e robotizados, a gente está falando do início desse processo ainda totalmente dependente de uma etapa manual. Então foi aí, nessa discrepância tão grande, que a gente viu uma oportunidade muito grande. Eu nunca pensei nisso, cara. Você acredita? É o nosso cenário. É o nosso cenário. Porque lá dentro da produção é tecnologia em cima de tecnologia, dentro do frigorífico. Agora, lá no começo, onde tem que ser ágil, porque o frango ele é muito sensível. Ele é muito delicado. Então, qualquer batidinha lá no que ficou roxo, lá na hora que ele tá lá dentro do frigorífico, ou ele é descartado, ou tem que tirar um pedaço, é perca, aí bota no final do dia, peso e tudo mais, quando saiu é prejuízo. É o custo fixo, né? Porque aquele frango, você já gastou todo o período dele você já pagou o desde desde o pintainho. Você já gastou todo o período de incubação, pagou, enfim, o pintainho, já deu alimento para esse frango todo esse período, já gastou. Para naquele momento no momento de abater ele, de vir o retorno, você gera um dano. Então é realmente o momento mais crítico e é muito sensível. E tem, obviamente, tem as porcentagens de perca, né? Isso, claro, o frigorífico ele tem o processo todo desenhado. Tudo, fica tudo é muito mapeado, né, esses processos, né, então tem ali a margem e vai acontecer, o caminhão, a estrada, enfim, tudo, né, só que o quanto mais você conseguir aproveitar,
não ter, né, menos perca, mais lucratividade, né? E o frigorífico, ele só perde o grito do bicho, né? O resto aproveita tudo. É um mercado muito apertado hoje em dia, né? Nossa, não, é porque assim, é nos centavos, né? Lá no final, para quem vai vender é nos centavos, então eles têm que cuidar, tem que mapear todo o processo, realmente. Então, cara, me deu o que tu falou agora, realmente, chegou a diferença nos processos é muito grande, né? A cabeça, porque a diferença dos processos é gigante, cara. Gigante, não tem hoje todo mundo querendo botar robô e tá show, é top, tem que ser, já, tá tem consolidado. que ser, isso, tem que ter a tecnologia, vai aumentar o processo, acelera o processo, só que lá no princípio lá, ainda agora que está começando né, a ter o processo de automatização, porque pode ver até a questão dos aviários, né, hoje o equipamento da Fluxo Máquinas, questão de altura e largura, tem aviário que não cabe. Então, esse é um desafio que a gente tem tentado vencer, entendendo as diferenças do Brasil. O Brasil é um país continental, é muito grande, né, então você também tem que ter... E aí vai muito naquela parte da cultura nossa, de ir lá conhecer a realidade de cada cenário. Então, a gente viajou esse Brasilzão aí, do norte do Mato Grosso até o interior do Rio Grande do Sul, conhecendo as diferenças características. É claro que para iniciar a gente começou pelo modelo mais automatizado que a gente tem e que está condicionado a características novas, de novos aviários, né? Nesse novo padrão da nossa avicultura. Mas a gente também teve que entender e respeitar muitas integrações mais antigas. Então, a gente também, em paralelo, desenvolveu versões do equipamento com algumas automações a menos, mas para poder absorver esse mercado também depois. Realmente, é isso até eu ia questionar você depois, porque cada região tu vai pegar aqui é um padrão de aviário. Nossa, porque tem frio, tem mais chuva, aí tu pega Nordeste, eu nunca fui num aviário no Nordeste, eu já visitei vários frigoríficos lá, mas eu nunca fui num aviário, então deve ser totalmente diferente, porque lá é só calor, então deve ter uma outra, um outro clima, aí tu pega clima perto de mar, é outro clima, é outra coisa, aí nós aqui é outra coisa, então cada região vai ter que mapear ali, por exemplo, o frigorífico lá vai ter que, essa região precisa que o equipamento tenha essa altura, esse tipo de tecnologia, aí você tem que mexer no nossa, esse é o caminho, cara, quando você está disposto a atender o que o teu cliente precisa, esse é o caminho. E daí tu tem que fazer, exemplo, um equipamento com 5 versões. Muito possível. Um exemplo, né, de altura, tamanho e tudo mais. Daqui a pouco não vai precisar de tal função ali que lá não precisa por causa do... Nossa, é muita coisa. É muita coisa. E nesse processo, Matheus, de entender o que o nosso cliente precisava, foi muito legal a forma como a gente começou a desenvolver diante dos diferentes cenários, das diferentes características que a gente tinha. Porque um primeiro momento, quando a gente se deparou com aquele questionamento da Aurora, com a demanda dela, com a demanda, a gente pensou, opa, isso aí tá pronto. A gente lembrou dos empilhador e desempilhador de gaiola que tem no frigorífico, né? Pensamos, vamos pendurar isso num caminhão. Cara, realmente. Só que quando a gente foi estudar melhor, ou seja, primeiro a gente achou que já tinha resolvido, na nossa plena sabedoria. Já tá resolvido. Menos de um ano tá pronto. Quando a gente foi pro campo fazer todo aquele período de análise, a gente viu que mundo afora, isso já tinham soluções que não se encaixavam no padrão daqui, que a gente pode até falar delas, mas eram boas, eram soluções bem automatizadas. E o padrão nacional, que não era o problema só carregar a caixa. Então, eu colocar o empilhador lá para fazer empilhamento das caixas do caminhão, só carregava. Não é algo, mas alguém tinha que trazer as caixas ali. Exatamente, desempilhar, trazer as caixas ali, arrastar a caixa carregada, fazer a apanha do frango e colocar dentro da caixa. Então, num primeiro momento, a gente
a gente se sabota às vezes de achar que a gente já tem a solução para o cliente. Antes de tentar entender o que o cliente de Fica fato... Fica tranquilo, o orçamento vai chegar 10. Então ali a gente já foi pego, a gente já foi aprendendo que o formato não é já tentar sair resolvendo. Antes de juntar um time de engenheiros e dizer o que eles têm que fazer, talvez tem que pegar esse time de engenheiros e ir lá no campo e dizer, pessoal, vamos aprender com o nosso cliente. É isso aqui que nós temos que resolver. Exatamente. E aí, depois disso, a gente entendeu que precisava fazer um sistema conectado. Precisava de algum equipamento que conseguisse retirar essas gaiolas do caminhão, levar até uma máquina de apanha, se conectar com ela, pegar dessa máquina de apanha as gaiolas já carregadas e levar até o caminhão novamente para fazer o empilhamento. Então, foi daí que a gente saiu com 2 elementos principais, que a gente chama de sistema TFX. Então, o sistema TFX 2.0, ele é, na verdade, ele não é uma máquina, ele é um ecossistema que se conecta com o aviário, com o caminhão de transporte e com as caixas de frango no padrão atual. Claro, respeitando os diferentes padrões de aviários que a gente tem ao longo do Brasil. Então, a gente consegue, com esses 2 elementos, que é uma máquina que a gente desenvolveu especialmente, fomos buscar na Irlanda um fornecedor que conseguisse atender as nossas características e desenvolvemos aqui no Brasil um clamp que consegue pegar até 20 gaiolas de frango no caminhão, no padrão que ela é, sem mudar nada, pega essas 20 gaiolas do caminhão, descarrega vazia e já acomoda na máquina de apanha. A máquina de apanha por si só traz o frango do chão do aviário até os operadores, e a gente tem 2 operadores nessa máquina de apanha, e as caixas vazias chegam de maneira automaticamente até esse operador. Então, ele não precisa mais manusear, organizar, fazer cercado. O operador só fica parado, frango é alimentado de um lado para ele e caixa vazia 5 vem... na caixa. Isso aí. Ele só tem que acomodar... o caminhão carregado. E volta. Essa máquina de apanha, ela tem a capacidade de reformar esse bloco no mesmo padrão que a máquina de carga e descarga largou ali. Então, o meu padrão é aqui na minha região, vamos supor, é um caminhão com 10 gaiolas de altura. A máquina de movimentação de carga tem capacidade de pegar 5 gaiolas na altura e largar ali. Depois dessas 5 gaiolas na altura por 4 na base, que formam um bloco de 20 gaiolas, depois delas passarem e serem 100% carregadas, a máquina de apanha remonta esse bloco no mesmo padrão. 4 gaiolas na base, 5 de altura, onde essa máquina, no estilo uma empilhadeira, mas ela é uma máquina especial para essa aplicação, pega esse bloco de 20 gaiolas e leva lá no caminhão, já carregadas. Então, a gente conseguiu, com 2 elementos, suportar várias atividades. E fazer rodar o ecossistema todo ali da apanha, do encaixotamento, do carregamento. É que daí começa descarregamento de gaiolas, movimentação, aí carrega, daí leva, daí empilha. E faz tudo automático. E hoje então, 10 horas que 20 a 22 pessoas levam para um aviário de 100 metros. Hoje, um exemplo, né? Que nós, sim, no meu leigo conhecimento também sobre isso. E hoje, com a solução da Fluxo Máquinas, quanto tempo demora? Então, nessa comparação de um aviário inteiro que a gente levava, que a gente precisaria de pelo menos 24 pessoas, vamos falar aí de 2 equipes de 12, né, trabalhando simultaneamente, a gente consegue reduzir isso para 10 pessoas, 2 equipes de 5 pessoas cada uma, em cada equipe. Então, é menos da metade da equipe necessária no mesmo período de tempo. Então, a nossa meta nesse desenvolvimento todo, e isso também volta lá para a cultura de entender o nosso cliente. A gente viu que o nosso cliente brasileiro não precisava volume, velocidade. É isso que eu ia te questionar agora. Não precisa. Não precisa disso. Exatamente. O tempo mesmo, só diminui a mão de obra e não tem, digamos assim, em grosso modo falando, não tem o braçal 100%. Exato. É porque se o cara tá ali, veio o frango aqui, e outra, vem bem devagarinho, bem acomodado, né? Bem tranquilo ali, ele bota ali dentro, fecha a gaiola, ela já só. Tipo assim, ele só fica
Aí vai repor, não, cansou, vem outro ali e fica na estrutura. E vai... Ele é mais um operador de equipamento do que um apanhador de frango. Então, na verdade, a jogada, muito então... se fala sobre ergonomia, por exemplo, dessa atividade, né? Cara, 100% ergonômica. Tanto é que nos nossos projetos, e nesse não é diferente, a gente busca aprender com os profissionais de cada área. E nesse projeto, por exemplo, a gente tem uma fisioterapeuta, especialista em ergonomia de trabalho, atuando desde antes da máquina existir. Ou seja, ela já deu o padrão que tem... A gente já começou certo. Que daí já a base ali, o alicerce já veio para depois também tá toda a estrutura montada, ter que mudar projeto e tudo, que daí é mais difícil também. Agora tem que deixar ela ergonômica, a máquina ergonômica, mas ela tá pronta. Não, a gente já começou da maneira certa. Assim com as NRs, assim com a ergonomia, com todos os pontos. Assim como a se adaptar às diferentes realidades do mercado brasileiro. A gente não poderia fazer uma máquina que não se encaixe com o mercado brasileiro. Tem toda a legislação e tudo mais, né? Os aviários. E a aprovação que tem que ter, tudo ali. E a parte do bem-estar animal, como que tipo, foi também... desde lá da base para ter todo o processo ali de ele vir, porque ele vem numa esteira bem tranquilinho ali, mas é uma esteira, é um equipamento, é algo que, não, é barulho, não pode ter barulho, vocês tiveram que se blindar de todas as formas, porque barulho incomoda o bem-estar do animal, pegar de qualquer jeito uma esteira empurrando pode, né, não sei, é uma esteira, eu vi, mas agora eu não lembro, é grade, ela é a esteira de PU, né, que tem que ser, é muito liso, o bicho vir, cai, cara, sim, são muito detalhe. E tem respostas que você não tem uma referência pronta para você buscar. Você tem que fazer tentativa e erro. Então, todas essas possibilidades a gente testou, né? E ao longo desses 8 anos desenvolvendo isso, é claro que não foram 8 anos dedicados a isso. E em alguns momentos a gente... Querendo ou não, a empresa tem que se manter, tem outras coisas, né? Aquele desenvolvimento dá foco em outro. E até teve a época da pandemia que a gente passou 2 anos com esse desenvolvimento parado. A gente nem tinha condição, os nossos clientes não nos abriam as portas, naturalmente, porque era uma pandemia, para ir testar equipamento. Porque assim, eu não sei, né, obviamente tem um cronograma, né, que é o que, tipo, a gente faz essa etapa, testa. Aí, beleza, não deu bom. Aí vai para a próxima etapa. Senão, por que deu ruim? É isso. É igual o Elon Musk com as tentativas do foguete dele. É mesmo. Tem muita coisa que é tentativa e erro. E nesse processo, por exemplo, de escolher a melhor esteira para coletar o frango da cama do aviário. Tem que escolher tudo. A gente chegou a fazer versões é tudo dedicado. E a gente chegou a fazer versões com mais de uma esteira ao mesmo tempo, pra gente ver como que se comportava em cada uma, o quanto, e não só pegar o frango dentro dos padrões humanitários, pegar o frango dentro dos padrões humanitários, por exemplo, sem atolar no aviário numa cama macia demais ou numa cama úmida demais. Não trazer para junto da caixa a contaminação da terra, da cama do aviário, no caso, né? E assim por diante. Então, foi um processo realmente de tentativa e erro. É claro que tem o conhecimento das pessoas que estão lá, a gente não faz sozinho e você já vai por algumas direções, por experiências. Tem um direcionamento diferente. Tem um direcionamento, mas muito, cara, foi partir do zero, tentativa e erro nesses detalhes, assim, para encontrar a esteira em cada etapa que se encaixe melhor. Isso. Cara, a esteira, como que nem eu tem ali para fazer o frango não voltar também, para ele subir a velocidade, como que ele vai chegar aqui em cima pro operador pegar e botar na caixa, o tempo da caixa vir da esteira, aí o tempo que ele tem que subir lá no caminhão, né? Cara, é muita coisa, bicho, muita coisa. Assim, é algo que tem a demanda, é algo que vai realmente resolver muito, muito, não digo problema, né, não seria, sim e não, né, mas assim, é um desafio, um desafio que, imagina hoje, por um frigorífico, exemplo, Cevale, 660 mil aves dia, 2 turnos rodando full time.
14 mil aves hora. Cara, quantos aviários por hora? Eu tava lá semana passada e eles, o Valdilei lá, parceiro meu, me falou que uma hora da Cevale é 94 aviários. 94. Uma hora. É muita coisa, cara. Entendeu? Do tipo assim, né? Do volume que eles têm. Do volume que eles têm. Uma hora ou um turno. Não, desculpa, acho que eu me enganei. Acho que é um turno. Porque 14 mil hora. 14 mil frangos hora, no caso, né? Aí dá 300. Cada turno é 320 mil aves. Sim. Dá 98 por dia. E esse exemplo da Cevale, a gente vê aquela quantidade de pessoas trabalhando dentro do abatedouro. Mas você já parou para pensar quantas pessoas estão alimentando de frango aquele abatedouro? A exemplo da Cevale? Exatamente. Então, tipo assim, por isso que eu falei, tu fica pensando, porque, pô... São cerca de 400 pessoas, cara, para abastecer na equipe lá de um frigorífico do tamanho da Cevale, são cerca de 400 pessoas trabalhando em apanha de frango todo santo dia, Todo cara. dia? É. Sem ó, aí é pauleira, né? Não tem muito o que tu... Porque assim, igual tu falou, e tu junta, exemplo, Cevale, Copacol, Aurora, BRF, MBRF, enfim, cara, quanto aviário e é uma demanda fazer, muito cara, grande. vai ter que ser fazer daqui um tempo, a hora que tiver 100%, né, o equipamento 100% rodando, né, vai ter que ser uma linha de produção. Com certeza. Entendeu? Porque uma concessionária, né, uma fabricante de carro, porque, cara, vai ter que ter muito equipamento. É uma demanda muito grande no mercado, que seria até muita pretensão nossa querer atender sozinho. Então, com certeza virão outras empresas louco, e a gente vai ter que estar à frente do mercado, inovando, e sempre na novas frente, soluções. Porque, igual a gente falou, hoje em dia muito pouco se cria, né? Sim. Muito se copia. Então, e vai acontecer e faz parte do mercado, tá na chuva. Desde que seja de maneira honesta. Exato, não, isso que eu ia comentar. Com as armas corretas. A concorrência, ela é saudável também, tem que ter, né? Tem que ter, não, isso esse projeto, por exemplo, até se preparando para esse futuro que deve vir, ele rendeu pra gente, eu acho que 7 ou 8 patentes. A gente tem dentro da empresa hoje umas 15 patentes depositadas. Eu ia pedir isso daí pra ti, como delas é só desse sistema, cara. Metade, mais ou menos, das patentes são só desse sistema. Porque, pô, pra tu fazer uma patente... é um processo. É burocrático. Além de muito caro. Não deve ser barato. Porque assim, não, esse aqui é só meu agora, então... pagar. Tem que pagar para se só ter. Além de você gastar para fazer todo o processo, manter tudo, tem que pagar uma fortuna para registrar. E manter a patente ativa, né? Mas é importante. É vitalício ou não? Não é vitalício, né? 10 por anos? 20 anos depois que você tem a carta patente. Se eu não estou enganado, é algo em torno disso. Assim, né? Uhum. Eu sabia que era... E aí você... 10 anos. Você também, por outro lado, você se protege de ninguém... por um lado, usar de armas erradas, ir lá e patentear aquele determinado elemento e proibir você de desenvolver a tua própria solução. E o mundo, exato. E acontecem, cara. E o mundo corporativo é isso aí, é uma A gente tem exemplos aí no mercado que a gente já viu acontecer isso com outras empresas, então melhor aprender com o erro dos outros do que a gente errar com isso. Então, não deixar Deus usar a gente. Não deixar Deus usar como exemplo. Exatamente. Mas, cara, assim, realmente, igual a gente tava conversando hoje no almoço, que a gente foi almoçar, o que a Fluxo Máquinas está fazendo, criando essa solução, eu falei, cara, é a mesma coisa que a empresa que criar um robô para pendurar frango na primária, ali, na pendura primária, ali, né? A secundária já tem. Já é mais fácil porque tá morto, bicho. Uhum. Agora, tu pegar o bicho vivo aqui, pendurar... Eu falei, o cara que inventar, a empresa que inventar um equipamento, uma máquina, um robô, sei lá, hoje em dia tem muito humanoide, né? Então, daqui a pouco vai acontecer. Cara, esse pode... Pode fazer o que quiser, uma dor grande no mercado, né? Doido, cara. E, envolve vamos falar bem a verdade.
é um trabalho difícil. Tá doido, porque então, os caras que penduram peru, meu amigo, os caras que penduram peru, ali cara. Quantos quilos peru ali no mínimo? 8, 9 quilos, 7, cara. 8, 9, 10 quilos o dia inteiro. Pai, eu não queria tomar um soco de um cara que pendura cara peru. Deve ser bom no soco, tá louco, bicho, cara, tem que ser forte, cara. Sim. Porque assim, 1, 2, mas ó, é 7 quilos. Tá, não, cara. Por horas, né? Se frango que é menor já é pesado, imagina peru. E pra peru também vai, ou ele é só frango? Então, a gente tá focando no primeiro, acho que, terão evoluções, mas como o nosso mercado do frango de corte tem uma demanda maior, a maior demanda, a gente começou por isso. Hoje eu acho que a proteína que mais é produzida, no caso, né, e abatida é frango, né? O volume gigante, né? Chama atenção, então bastante, a gente preferiu começar por isso. Mas a gente vê possibilidade de migrar para outras porque querendo ou não, tipo assim, o frango, ele é o mais delicado também, né? Ele tem uma demanda muito maior, mas ele é muito mais delicado que suíno, que bovino, sim, enfim, né? Obviamente também, né? Mas existe muita... cara, tem muita coisa ali que tu tem que cuidar. Cara, a solução... vai rodar em pouco tempo. Quanto tempo vocês acham que um prazo assim... A nossa previsão... Então, a gente já tá rodando com ela. Sim, já tá... Até é legal compartilhar em que fase a gente tá, né? Isso. Bom ponto. Então, a gente passou aí durante esses 8 anos desenvolvendo, estudando, projetando, e há 2 anos a gente está com protótipos a campo. Então, durante esses 2 anos, naquela fase que a gente comentou ali de tentativa, erro, volta, aprende, define que a esteira de coleta vai ser assim, pronto, parte resolvida, vamos para a próxima. 2 anos nessa fase. E há mais ou menos 6 meses, então foi no final do ano passado o pré-lançamento do equipamento de apanha, e há mais ou menos 6 meses a gente está rodando ele estressando o equipamento a campo. Então a gente produziu um único exemplar nesse modelo ideal final e estamos estressando ele a campo, já fazendo testes, comparando com a velocidade de uma equipe manual com a equipe automatizada, comparando resultados de rendimento e qualidade de carne. Então, ao longo desse ano... Então, essa é a fase que a gente está agora. Ao longo da fase agora do segundo semestre, a ideia é poder entregar essa máquina na mão de equipes parceiras para já operarem o equipamento, para a gente começar a aprender com a experiência dele e abrir comercialmente para o mercado em janeiro do ano que vem. Apesar de a gente já ter alguns alinhamentos de encomendas de alguns clientes condicionado a esses avanços que eu comentei do cronograma aqui. Então, a gente já tem alguns players no cenário perfeito seria iniciar a comercialização o ano que vem, janeiro de 2027. Apesar de que alguns pré-acordos de alguns clientes que trabalharam no pré-lançamento já tá acontecendo, assim, aconteceram. Bora, agora o negócio vai rodar mesmo pra estar full time. Isso aí, para estar na mão e acessível a toda a empresa ou prestador de serviço que queira acessar a partir de janeiro. Mas de janeiro, olha aí, isso ó. Aí. Então vamos. É próximo, né? Muito próximo. Não, você foi o ano já, cara. Isso mês aí. 7 já. E segundo semestre. 2 semanas aí já se foi mês 8 e os primeiros semestres já foi. Isso aí. Então, pessoal, janeiro do ano que vem, vamos cobrar o Matheus pra gente fazer um vídeo da inauguração. Ótimo. Cara, tinha que fazer um evento mesmo dessa máquina, vamos cara. Lá. Vamos chamar o TPF Cast pra cobrir e fazer um evento bem interessante. Deixar ele aberto tão grandão, um negócio... cara, dá um negócio bacana. Legal, né? Pessoal, então esse foi, né, o nosso episódio de hoje. Matheus, eu quero novamente agradecer, né, cara? Nossa, foi de um conhecimento grande. Eu já vi várias vezes lá, mas eu não tive a oportunidade ainda de ver ele aberto. E quando for no final de semana, cara... Me fale que eu dou um jeito, vamos junto pra nós ver como que é, porque assim, cara, me virou uma chave muito grande, deu um boom na minha cabeça essa questão que você falou que o começo é realmente braçal das cavernas ainda, e o final, o meio e o final do processo é toda a tecnologia que é possível tem, né? Então, e vocês agora estão vendo isso criando quebrando essa barreira aí, criando algo totalmente inovador que vai sanar uma dor muito grande no mercado. Então, cara, parabéns
por esse trabalho, realmente parabéns pela equipe que vocês têm lá, o pessoal realmente dedicado, a estrutura que vocês têm lá também, cara, é muito top. Eu sou apaixonado naquele torno que vocês têm lá, cara, aquele centro de ginásio lá é muito top. Eu passo lá, tá aberto lá, eu tô olhando aquele torno, aí eu fico pensando como é que enfiaram lá dentro, mas isso aí outra hora a gente... Dá pra fazer um outro podcast. Vamos fazer um tour lá na empresa, lá na Fluxo Máquinas. E, cara, muito obrigado por estar aqui com a gente, ter tirado um tempo, né, disponibilizado para estar aqui, para contribuir comigo e com todo mundo que tá vendo nós, que, cara, o pessoal sempre comenta, pô, cara, nunca pensei nisso, cara, nunca pensei naquilo, cara, que bacana, às vezes até dão algumas ideias que a gente passa. Cara, muito obrigado aí por estar aí com a gente. Imagina, eu que agradeço, não tenho do que agradecer, para nós é uma honra, para mim é uma honra estar aqui, e mais uma vez, obrigado pelo convite, e tenho certeza que o sucesso que você já tem construído no mercado e nessa área de podcasts é só o começo, da forma como você está trabalhando e trazendo as informações de maneira muito natural, muito transparente para o público, com certeza o podcast e as redes aí só vão crescer. Amém. E muito obrigado por me chamar nesse início aí e para a gente apresentar esse novo equipamento aí. E a gente vai falar muito sobre ele, falar muito ainda. Pessoal, então muito obrigado por acompanhar a gente aí nessa trajetória. É um trabalho de formiguinha que nós estamos fazendo aqui, e o intuito nosso é esse, é levar o conhecimento, né, o pouco que eu tenho a gente compartilha. Por isso que eu trago pessoas que realmente têm muito mais conhecimento para me ensinar e para ensinar para vocês aí que estão nos assistindo. Sigam o nosso Instagram, quem não segue, se inscreve lá no nosso canal no YouTube, dá essa força para nós aí, que o nosso intuito é isso, é levar o conhecimento até para todo mundo que está iniciando, né, e cativar pessoal que está fazendo engenharia, pessoal que está fazendo engenharia elétrica, mecânica. Analise mais, olhe mais pro cenário do frigorífico, né, da proteína animal, que tem muita oportunidade. Então, isso que a gente vai começar a fomentar isso agora. Obrigado, pessoal, e até a próxima.